Oi pessoal, aqui é a professora Mariângela. Hoje nós vamos falar sobre ligação covalente. Antes de eu falar efetivamente o que é a ligação covalente, vamos lembrar. Nós já vimos dois tipos de ligação, metálica e a iônica. Na metálica, os átomos eles ficavam só um do lado do outro e os elétrons circulavam entre eles. Na iônica, um doava, o outro recebia. Como que vai funcionar na covalente? Na covalente, os átomos eles vão compartilhar elétrons. Então vamos supor que essa caneta aqui, na minha mão direita, seja um elétron. E aí chega um outro átomo. Aí ele faz a ligação. Aí a partir desse momento, esse elétron ele pertence tanto à mão direita quanto à esquerda. Então eles estão compartilhando aí os elétrons. Só que na ligação covalente mesmo, nós não compartilhamos apenas um elétron, nós compartilhamos um par de elétrons. Então olha aqui, ó, nós temos esse átomo aqui, ó, fazendo o compartilhamento entre dois cloros. Ambos têm 7 elétrons na última camada, isso quer dizer que ele vai precisar só de mais um. Ou seja, ele vai fazer uma ligação covalente só. Cada um cede um elétron. Então olha aqui, ó, esse cedeu um e esse daqui cedeu um. A partir desse momento, ambos têm 8 elétrons. Por quê? Esse um elétron passa a ser desse cloro e esse um elétron passa a ser desse cloro. Olhem aqui outros exemplos. Então, no exemplo aqui eu tenho hidrogênio. Esse hidrogênio aqui está fazendo ligação com esse daqui. Ambos estão compartilhando aí elétrons. O hidrogênio ele é meio diferente. Com 2 elétrons ele já fica estável. Então aqui eu tenho o compartilhamento de um par de elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Para ele ficar estável, ele precisa de mais 2. Então, em vez de compartilhar um elétron só, ele vai compartilhar 2. Então, eu vou ter 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Vocês estão vendo aqui? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele precisa de mais 3. Então, ele vai compartilhar aí 3 pares de elétrons e cada um vai ficar com 8 elétrons, completando aí a ligação covalente. Vamos fazer um exemplo aqui de ligação covalente. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho o elemento oxigênio. Então o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. Vou representar aqui os 6 elétrons, certo? E aí eu tenho um hidrogênio aqui com um elétron só. O hidrogênio precisa de um elétron só, isso quer dizer que ele vai fazer uma ligação covalente. Como que eu represento isso? Então, o oxigênio vai ceder um elétron e o hidrogênio também vai ceder esse um elétron dele. Então, a partir desse momento, o hidrogênio passou a ter 2 elétrons e o oxigênio passou a ter 7 elétrons. Só que, o que acontece? O oxigênio, ele com 7 elétrons, ele não está estável. Ele precisa de mais um elétron. Então, para isso, eu posso adicionar aqui, ó, mais um hidrogênio, porque lembra, quando eu faço a ligação não tem só um de cada, tem vários. Então, eu ponho mais um hidrogênio e vou fazer mais uma ligação covalente aqui, ó. A partir desse momento, o hidrogênio passa a ter 2 elétrons e o oxigênio passa a ter aí 8 elétrons, se tornando estável. Vamos fazer mais um exemplo aí, ó. Vamos supor que eu tenha o nitrogênio. Então, tenho o nitrogênio. Nitrogênio da família 15 tem 5 elétrons na última camada. Para o nitrogênio ficar estável, ele precisa fazer 3 ligações covalentes. Vamos supor que eu ligue o nitrogênio com o próprio oxigênio. O oxigênio, como já falei para vocês, tem 6 elétrons na sua última camada. Então, o nitrogênio vai fazer aqui, ó, uma ligação covalente com o oxigênio, outra ligação covalente com o oxigênio. Fiz 2 ligações covalentes com o oxigênio. O oxigênio já está com 8 elétrons. O nitrogênio está com 8 elétrons? Não. Só que se tivesse só as duas substâncias, ia ter só um oxigênio? Não, ia ter vários. Então eu posso adicionar mais um oxigênio aqui. Ah, professora, lembra a ligação iônica? Sim, lembra a ligação iônica. Basicamente o mesmo princípio. Fiz mais uma ligação covalente aqui, ó.
o oxigênio tá... desculpa, o nitrogênio tá ok, tá com as 3 ligações. O nitrogênio tá ok, tem as 3 ligações covalentes. O oxigênio tá ok? Não. Então, eu vou adicionar mais um nitrogênio. Fiz mais um nitrogênio. Vou fazer mais uma ligação aqui com oxigênio. Certo, fiz mais essa uma ligação com oxigênio. Agora, eu preciso de mais 2 ligações para esse nitrogênio novo que eu coloquei. Vou colocar mais um oxigênio. Coloquei mais um oxigênio aqui, ó. Vou fazer mais uma. E mais 2 ligações. Vocês entenderam? Então, eu formei aqui as ligações covalentes entre as substâncias. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um exercício assim. Eu tenho as substâncias e eu preciso fazer ligações entre elas. Então, primeiro eu vou começar com o enxofre. Quantos elétrons tem no enxofre? O enxofre é um elemento que também é da família 16. Então, ele também tem 6 elétrons na última camada, que nem o oxigênio. O oxigênio também tem 6. E o outro oxigênio aqui também tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio só tem 1. Beleza. Vamos supor que o desafio fosse você fazer a ligação entre eles. O hidrogênio só faz uma ligação. Então, eu faço aqui, ó, uma ligação com cada hidrogênio. O oxigênio, ele já fez uma ligação. Ele só precisa de 2. Então, eu vou fazer mais uma ligação com o enxofre aqui, ó. Fiz uma ligação com o enxofre em cima, também fiz uma ligação com o enxofre embaixo. O enxofre faz 2 ligações, já tem as 2 ligações. Pronto. Montei aí a substância. Se eu desse uma substância para você montar, como você faria? Então, se eu desse uma substância para você montar, como você faria? Então, por exemplo, eu tenho HClO. Como que eu faço esse tipo de substância? Primeiro, as substâncias elas seguem uma ordem de eletronegatividade. A gente já viu o que era eletronegatividade. É a capacidade que os átomos têm em atrair os elétrons. Qual que é essa escala? Então eu tenho flúor, oxigênio, hidrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, desculpa, carbono, fósforo, hidrogênio. Então, essa é a ordem da escala de eletronegatividade, sendo que o elemento mais eletronegativo é o flúor. O que acontece aqui? O hidrogênio ele é o menos eletronegativo, ele está aqui no final. O oxigênio está aqui e o cloro está aqui. Quem é o mais eletronegativo? O oxigênio, certo? Se o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele liga aqui, ó, com o que é menos eletronegativo primeiro. Então, esse elemento aqui acaba perdendo eletronegatividade para o oxigênio. Então, o hidrogênio ele vai ligar primeiro com o oxigênio. Eu represento essa ligação covalente também por um outro meio. Qual é esse outro meio? Esse traço aqui. Esse traço ele representa também uma ligação covalente. E o hidrogênio, logicamente, a gente já sabe, faz uma ligação covalente só. O cloro é da família 17, também faz uma ligação covalente só. Com quem que ele vai ligar? Com o oxigênio, que é mais eletronegativo. Então, eu coloco aqui o cloro. Então, ó, vamos lá. Se tiver oxigênio e hidrogênio, quem que vai ligar com o hidrogênio? O oxigênio. O oxigênio, ele geralmente é o mais eletronegativo. Ele só perde para quem? Para esse cara aqui, que é o flúor.
Então, se tiver o flúor, no caso, quem vai ligar com o hidrogênio é o próprio flúor. Mas aí, se tiver hidrogênio e flúor, vai formar o elemento HF, que é o ácido fluorídrico, tá? Existe outra forma de representar aí a ligação covalente. Então, eu vou representar aqui de uma outra forma. Comumente, nós vemos a representação da ligação covalente da seguinte forma: através do traço. Então, esse traço aqui quer dizer que tem um par de elétrons sendo compartilhado. Então, eu tenho um elétron aqui, eles estão sendo compartilhados. Então, eu posso representar ou daquela forma ou dessa daqui. Essa forma aqui é a que é a mais utilizada. Por quê? Porque nós temos moléculas que são grandes. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de uma molécula de álcool. Então, ó, molécula de álcool tem 2 carbonos. Cada carbono tem uma quantidade de hidrogênio. Aí tem um oxigênio e um hidrogênio. Vocês estão vendo que a molécula em si ela é grande? Então, nós temos moléculas bem maiores do que isso até. Então, essa molécula ainda é considerada pequena, essa de álcool. Só que para ter uma representação mais simples, nós fazemos aí cada ligação covalente um tracinho, tá? Detalhe, nós temos entre 2 átomos ligação simples. Então, ó, quando tem uma ligação só, eu chamo de ligação simples. Nós temos entre 2 átomos a ligação dupla, que são 2 ligações. E nós temos entre 2 átomos a ligação tripla, tá? Entre 2 átomos é até a ligação tripla. Não existe 4 ligações entre 2 átomos, tá? Não existe. O carbono é um elemento especial. Ele faz 4 ligações, como eu demonstrei aqui na molécula de álcool. Só que ele não consegue fazer entre si essas 4 ligações, tá? Então, você nunca vai ver isso aqui, ó. Carbono fazendo 4 ligações com outro carbono. Isso não existe, não existe. É até 3 ligações no máximo. Um carbono, ele faz 3 ligações com outro carbono? Faz. E aí, eu posso ligar um hidrogênio aqui em cada carbono, ele faz as 4. Entre 2 carbonos, não existe. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Não se esqueçam de fazer suas atividades lá no Classroom. Qualquer dúvida, pode me chamar. Deixe nos comentários ou mande mensagem no WhatsApp, no Classroom ou no próprio CMSP. É só entrar na sua turma e clicar no meu link aí que tá lá e conversar diretamente comigo. Beijos, bons estudos!